nome é maior, Senhor. Teu nome é maior que as circunstâncias. Teu nome é maior que as doenças. Teu nome é maior que a escassez. Teu nome é maior que esse mundo. Teu nome está sobre todo nome. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Te engrandecemos e te bendizemos, porque sabemos, Senhor, que a Tua palavra vai nos transformar, que a Tua palavra vai nos mudar, vai nos fortalecer, e a Tua graça já tem nos alcançado, Senhor. Obrigado, Senhor, por olhos do entendimento abertos, para que cada um possa compreender a Sua graça e a Sua vontade. Pai, que a Sua palavra venha a render fruto na vida dos meus irmãos, e que esses frutos sejam vistos e redundem em glória para o Teu santo nome. Nós louvamos o Teu nome, te pedimos e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar. Obrigado, Ministério de Música. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Aleluia. Como é que está a sua expectativa? Depois daquele vídeo, até a minha subiu também, né? Negócio legal. Glória a Deus. Sejam bem-vindos ao nosso seminário de verão, Rema. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo ser um instrumento, um garçom de Deus, para trazer algo para você da palavra, porque a palavra nos fortalece, ela nos dá vida, ela nos faz conhecer tudo aquilo que Jesus já fez por nós, querido. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade. Eu não sei quem esteve aqui na semana passada. Semana passada nós tivemos uma aula extraordinária com a professora Areta. Meu irmão, se você não esteve aqui, eu quero te encorajar a você ir no YouTube, dar uma olhadinha lá no canal, assiste, mas assiste com o coração preparado mesmo, porque é muitas verdades ali poderosas da nossa realidade em Cristo Jesus. Papel e caneta na mão, começa a anotar, porque não é só para assistir, é para estudar, é para agarrar essa verdade. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a graça de Deus. A graça é um tema que eu amo, porque ela abrange tudo na nossa vida. Nós vivemos a dispensação da graça de Deus. E todo o nosso relacionamento com Deus, hoje, na nova aliança, é baseado em graça. Sabe, queridos, a gente viu na semana passada, a professora Areta falando sobre o novo nascimento, sobre nascer de novo, sobre como nós não podíamos pagar uma dívida, sobre como nós não tínhamos como ser resgatados do pecado, da escravidão do pecado, e sobre como Ele nos resgatou, estendendo a mão e nos tirando do império das trevas e nos levando para o reino do Filho do seu amor. Esse novo nascimento, Ele nos tirou de uma realidade de pecado e nos deu força e nos deu uma nova vida. Deus não nos recalchutou, como muita gente pensa. Não, Ele pegou alguém que era pecador e deu uma recalchutada e está bonitinho agora. Não, você não é um pecador recalchutado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Você é gerado pela palavra de Deus. Amém? E isso tudo foi pela graça. É a graça de Deus que fez isso. Agora, o que eu quero falar para você, queridos, é que a mesma graça que alcançou você, que te tirou do pecado, que te purificou e te justificou, é a mesma graça que vai te acompanhar todos os dias da sua vida, na sua caminhada. Essa mesma graça, a graça não te tirou lá do pecado e falou, agora dá teu jeito, vai lá, filhão. Não, a graça ela está ali com você todos os dias. O favor de Deus sobre a sua vida te acompanha onde quer que você vá. A palavra de Deus fala sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de como eles foram favorecidos por Deus, de como eles tiveram a promessa de Deus de serem abençoados, e eles viveram uma vida abençoada.
A Bíblia fala, por exemplo, que Isaac cavava poços, e quando ele cavava, os filisteus arrumavam um problema com ele, ele tinha que sair dali. Aí ele ia para outro lugar e cavava o poço de novo, saía água, e daqui a pouco tinha uma outra briga, entrulhavam os poços dele, e ele ia para outro lugar. E no outro lugar, ele cavava e saía água de novo. Não era o lugar, irmão. Era a bênção. Era o favor. E você ouviu o que o Bruno falou? Ele falou que Cristo se fez maldito na cruz para que eu e você pudéssemos acessar a mesma bênção de Abraão. Não é o lugar, é a bênção que está sobre a sua vida, é o favor que está sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 4. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16. Você achou? Amém. Glória a Deus. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Diga, trono da graça. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus, ele vai estar falando sobre... Hebreus 4 está falando num contexto sobre o sacerdócio de Jesus. De como o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Na época do sacerdócio da antiga aliança, da lei de Moisés, a palavra de Deus nos mostra como o tabernáculo ele foi construído com 3 compartimentos. O primeiro era o átrio, onde as pessoas entravam e adoravam, entregavam seus sacrifícios e ali podiam adorar a Deus. O segundo compartimento era um compartimento chamado lugar santo, onde somente os sacerdotes podiam entrar, e ali eles faziam todo o serviço do tabernáculo, que mais tarde vai para o templo. E o templo que Salomão constrói tem os mesmos compartimentos. É só o tabernáculo em uma versão muito maior. Só que tinha um outro compartimento que era chamado Santo dos Santos. Esse compartimento era um lugar onde ficava a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus naquele lugar. Onde simbolicamente, ou até literalmente, a presença de Deus se manifestava. E naquele lugar existia um véu. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar onde tinha a presença de Deus. O véu não deixava as pessoas nem olharem para lá. E quando eu olho, Hebreus, ele está nos chamando a entrar nesse lugar. Mateus, no capítulo, se não me engano, Mateus capítulo 27, versículo 50, a Bíblia diz que quando Jesus exclamou na cruz, quando ele entregou o seu espírito, quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu, esse véu, rasgou de cima a baixo. O que isso diz, querido? Diz que o caminho está aberto. Diz que eu e você podemos chegar naquele lugar da presença, onde ninguém podia entrar. Hebreus diz: cheguemos-nos, pois, a esse lugar para achar graça, favor diante de Deus. O caminho está aberto. Amém? Aleluia. Em Hebreus também, no capítulo 10, eu sei que hoje serão muitos versículos, tá bom? Você faz o favor de... Você faz o esforço de anotar, ou depois ver de novo, anotando e lendo. Mas eu tenho que citar todos, senão não vai dar tempo de eu falar tudo. Você entende? Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua ajuda. Eu estou sendo maravilhosamente ajudado. Amém. Menos por esse relógio. Mas em Hebreus capítulo 10 ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isso é, pelo véu, ou pela sua carne. Sabe, queridos, ele está dizendo: entre, se chegue perto. Ele está dizendo que eu e você
podemos encontrar favor de Deus. E Ele diz que a gente pode estar perto. Isso é graça, irmão. Quando a gente vai olhar a respeito do o que é realmente graça, a definição de graça, né? A palavra grega no Novo Testamento para graça é charis. Não é charis não, tá? Charis é outra coisa. Acho que tem um perfume, alguma coisa assim com esse nome. Mas não é charis, não é charis. E charis significa favor imerecido. Essa definição você já deve conhecer. Ela é bem conhecida. É algo que não tem mérito. Não tem nada que você tenha feito para merecer isso. Não tem nada que você tenha produzido que fez Deus se mover ao seu favor. Pelo contrário, Ele deu o primeiro passo. A Bíblia diz que Ele enviou Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos. Ele deu o primeiro passo. Aleluia. Isso é graça, querido. É graça. Ele veio primeiro. Ele estendeu a mão primeiro. Ele fez por mim e por você primeiro. Amém? Isso é a graça de Deus. E quando nós vemos a graça de Deus se manifestando, a gente precisa entender alguns aspectos dessa graça. Primeiro, a graça de Deus, ela é salvadora. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não foi uma iniciativa de vocês, é dom, é presente de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Aleluia. A graça é salvadora. Tito, em Tito, você nem sabia que tinha esse livro na Bíblia, né? Carta de Paulo a Tito, tem sim, você tem que ler, meu irmão. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Não é uma casta específica, não é um grupo específico de pessoas que ela resolveu salvar. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, para todo aquele que nele crê. Aleluia. A graça é maravilhosa, irmão. A graça é maravilhosa. E quando ele fala também em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que a lei, no versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, da plenitude de Jesus, e graça sobre graça. Não é, ele está querendo dizer, não é só um favor aqui, de vez em quando outro ali, não, é graça sobre graça, é graça sobre graça. E ele vai dizer, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! Jesus veio trazer o favor de Deus para mim e para a sua vida. E uma das cartas onde esse assunto é mais abordado, ou com um ponto específico em relação à abordagem da graça, é a carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, eu não sei se você já leu a epístola aos Gálatas, Paulo começa, toda a epístola Paulo começa elogiando. Já viram? Paulo fala, olha, eu tenho ouvido falar do amor de você. Filipenses, ó Filipenses, Colossenses, Corinto ele dá umas pancadinhas também. Tessalonicenses, olha, o amor de vocês tem crescido muito. Mas nos Gálatas, irmão, nos Gálatas, ele já começa a dizer, eu estou ouvindo dizer, eu queria saber como é que vocês passaram da graça de Deus para outro evangelho. Como é que vocês fizeram isso, hein? Por quê? Porque Paulo pregou a região da Galácia. Galácia não é uma cidade, é uma região. Várias cidades que faziam parte daquela região. Icônio, Listra, Derbe. E ele mandou essa carta, depois que Paulo pregou naquela região. Paulo, como era apóstolo, ele seguiu para outros lugares para continuar levando o evangelho. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas vieram e começaram a fazer com que aquelas pessoas, os Gálatas, dizendo para eles que eles precisavam guardar preceitos da lei para viver uma vida em Cristo, para merecer alguma coisa de Deus. Vocês entendem? Falaram, olha, não, esse negócio de pela fé, não basta isso não, cara.
tem que circuncidar, tem que usar lá, guardar os sábados, não pode comer isso aqui não. Isso aqui, pelo amor de Deus, isso é pecado terrível. E eles começaram a jogar coisas em cima dos Gálatas. E Paulo, sabendo disso, falou: peraí, parou tudo. Como é que vocês começam andando no Espírito e depois vocês vão para a carne? Não. Por quê, queridos? Quando Paulo vai falar a respeito da nação de Israel, lá em Romanos, ele vai dizer que eles não receberam a justificação que vem pela fé, mas estabelecendo uma justiça própria. O que é isso? Eles não receberam Jesus como Senhor da vida deles, como Salvador. Eles não receberam a graça de Deus, mas resolveram construir um sistema para definir quem é justo e quem não é. E muitos, e eu vejo, a gente pode ver por aí, eu não vou falar de pessoas, de igreja, não vou falar nada de contexto específico de outros lugares, mas a gente sabe que às vezes a gente mesmo cria regras no nosso coração para nos achar mais justos. A nossa justiça não está no poder do nosso braço, nas nossas mãos. A nossa justiça está nele. Nós somos justos não por aquilo que fazemos, mas nós somos justos porque Ele nos fez justos. Ele nos justificou. Por isso que Paulo tem esse tom indignado na carta aos Gálatas. Por isso que Paulo começa descascando ali eles, dando uma bronca e falando: por que vocês estão voltando a esses rudimentos? Não faz sentido. E sabe, queridos, a gente precisa aprender, porque aquele erro doutrinário das igrejas da Galácia continua vivo ainda hoje. E se a gente não estabelecer o que é a graça e como nós vamos nos relacionar com elas, a gente deixa de participar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? Glória a Deus. A palavra de Deus fala sobre a lei de Moisés. Paulo vai estabelecer uma diferença entre lei e graça. E eu vejo debates na internet. A internet é uma bênção, né? É muito bom para você espalhar a palavra, mas também cuidado, meu irmão. É muita abobrinha por segundo sendo falado na internet. E muita gente falando sobre a lei, por exemplo, gente que fala que não, nós não temos lei. A lei acabou, porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Sim, o fim da lei de Moisés é Cristo. Mas Paulo diz que nós também não estamos sem lei. Nós estamos debaixo de uma lei, mas não é a lei de Moisés, é a lei de Cristo. É a lei do amor, a lei perfeita, a lei do Espírito de vida. Então a gente não pode botar na banguela e descer a ladeira, não, irmão. Existe uma maneira de viver a vida. Paulo fala que a gente tem que viver de uma forma digna da vocação para a qual nós fomos chamados. Amém? Então existe um exagero sobre a questão da graça. Não, pode fazer o que você quiser, é a graça. Não é não, irmão. Não é bem por aí não. Amém? Por outro lado, existem os legalistas. Aqueles que criam regra para tudo. Gente que coloca, sabe, símbolos judaicos, toca o berrante de boi dentro da igreja. Queridos, aquilo é sombra. Aquilo é figura de bens vindouros. Eu não vou viver na sombra. Eu vou viver naquilo que é a realidade da graça. Paulo vai dizer isso para os Gálatas. Ele vai dizer: olha, a lei, Deus havia prometido que através de Abraão ele levantaria um descendente, e através desse descendente ele abençoaria todas as famílias da terra. E Paulo vai dizer, ele disse isso, esse descendente é Jesus. Esse descendente é Jesus. E lá em Gálatas capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer que a lei serviu de aio para nos levar até Cristo. Alguém sabe o que é um aio? Vou trazer para uma abordagem mais moderna. O aio era alguém que levava a criança, era uma espécie de tutor.
um servo que levava a criança até um professor para ela estudar. Era o transporte escolar da época. Pronto, você entendeu agora. Quando eu levo alguém, ele diz, a lei serviu de aio para nos levar até o professor. Mas, querido, quando o professor chegou, eu não preciso mais do aio. Isso está em Gálatas, capítulo 3. Ele diz, versículo 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para que essa fé de futuro, para essa fé que de futuro haveria de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Glória a Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando o aio, ele conduziu durante um tempo, durante uma dispensação, ele serviu para conduzir. Mas quando chegou o professor, o mestre, aquele que trouxe a fé, o autor e consumador da nossa fé, nós não precisamos mais do aio. Porque agora nós temos o mestre, o professor, nós temos Cristo. Por isso nós não precisamos mais dos rudimentos da lei. Você entende a indignação de Paulo agora? Aleluia. E sabe, queridos, um dos perigos de nós vivermos, não nos relacionarmos com a graça do modo correto, é tentarmos alcançar as bênçãos de Deus por meio das nossas obras. Abra comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos, no capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você achou? Versículo 4, ele diz o seguinte: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ele está dizendo, se você acha que está fazendo alguma coisa para Deus, é como se você dissesse para Deus, o Senhor me deve. Deus está em dívida comigo. E ele diz, não, o relacionamento com Deus não é assim. O relacionamento com Deus é aquele que não trabalha, ou seja, aquele que não fez nenhuma obra, mas creu de todo o coração, ele recebe. Aquilo é imputado como justiça nele. Sabe, irmãos, nós temos sido chamados a um tempo de consagração ao Senhor. Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para derramar na nossa vida. Deus tem coisas maravilhosas para derramar na nossa igreja, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. E temos sido chamados a um tempo de consagração. Mas a gente não pode achar que a nossa consagração faz Deus devedor. Glória a Deus. Eu não podia levar essa sozinho. Eu tinha que compartilhar com você. Aleluia. Paulo vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a ele primeiro para que dele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, querido, quando eu jejuo, a gente não pode achar que quando eu estou jejuando, eu estou mudando Deus. Aí a gente vai jejuar, orar, ler a Bíblia e achar, já fiz meu trabalho de crente. Senhor, cadê meu salário? Sabe, Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. Como é que você acha que você quer mudar Deus? Glória a Deus, aleluia. Então eu não devo jejuar? Deve. Eu não devo orar? Deve. Eu não devo ler a palavra? Deve. Mas não é para mudar Deus, é para mudar você. Aleluia. Quando Jesus está se consagrando no Getsemane, ele fala, Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Às vezes a gente na nossa cabecinha pensa,
Ah, ele está dizendo para Deus fazer de acordo com a vontade dele. Vem cá, meu filho, você já viu Deus fazer alguma coisa contrariado? Como assim? É lógico que o que Deus faz é da vontade dele. Eu nunca vi Deus... Eu não queria fazer isso, não. Eu não queria fazer isso. Quando Jesus está se consagrando ali, ele não está pedindo, Senhor, seja feito conforme para que o Deus faça a vontade. Ele está dizendo que eu faça conforme a sua vontade. Eu vou fazer conforme a sua vontade. João diz, se orarmos, essa é a confiança que temos nele. Se orarmos conforme a sua vontade, ele nos ouve. Aí as pessoas pensam, pronto, se eu orar para Deus, se for da vontade dele, ele nos ouve. Não é isso que o texto está dizendo. Porque se você ora para Deus e fala, se for da vontade, ele vai me ouvir. Senhor, não sei o que lá, eu não sei qual é a vontade dele, que confiança eu tenho? Ele está falando, essa é a confiança que temos, mas eu não sei qual é a vontade. Então eu jogo uma moeda para o alto para ver se é da vontade de Deus. A minha oração não é uma moeda que eu jogo para o alto. O que João está dizendo, está chovendo aqui dentro, agora é Deus. Presta atenção aqui, irmãos. A minha oração, ele não está dizendo que eu vou orar para ver qual é a vontade de Deus. Ele está dizendo que eu vou orar à vontade de Deus. É para isso que serve o jejum, a oração e a leitura da palavra. Você vai conhecer a vontade de Deus, você vai receber a vontade de Deus, você vai declarar e orar a vontade de Deus, e você vai saber que quando você ora a vontade de Deus, Ele te ouve. Aleluia. Isso é graça, irmão. Aleluia. Glória a Deus. No centro de treinamento bíblico, nós temos uma matéria. Se você vai cursar o Rema, você vai fazer a sua matrícula. E nós temos uma matéria que é Gálatas. Então, lá nós vamos esmiuçar essa carta nos detalhes. Vai preparado. Glória a Deus. Viver na graça, sabe, queridos, é descansar. É saber que eu não posso produzir nada pelas minhas obras. Não é o meu jejum, não é a minha justiça própria. É Deus que se moveu a meu favor. Ele já me concedeu, Ele já me deu, e eu pela fé recebo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, ele vai dizer que pela fé nós temos acesso a essa graça. Pela fé. Não é por a sua obra, não é porque você está bonitinho, está brilhando. Não, é porque você creu nele, creu na palavra dele. Amém? Glória a Deus. E Hebreus, no capítulo 4, no versículo 9, ele vai dizer, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Sabe, queridos, quem tem fé, quem vive na graça, descansa. Eu não vou viver preocupado, eu não vou viver atordoado, eu não vou viver com medo. Por quê? Porque eu sei que a graça do Senhor me alcança. E quando eu estou em fé, eu posso descansar, porque o Senhor acrescenta ao seu justo enquanto dorme. Então quando eu oro ao Senhor, eu sei que Ele me ouviu, porque eu orei segundo a vontade dEle. Eu posso simplesmente descansar. Descansar das minhas obras. Aleluia. Mas você está dizendo então que a gente não precisa fazer obra nenhuma? Não. Lembra que a gente leu, eu pelo menos citei aqui Efésios 8, 2, 8 e 9, que fala, pela graça sois salvos mediante a fé? Não é isso? E depois vai dizer que não é por obras? Logo depois ele vai dizer que Deus nos criou, nos recriou, nos fez nascer de novo para boas obras, para as quais Ele de antemão preparou que nós andássemos nela. Mas a questão é a causa e o efeito. Você não anda em boas obras para receber a salvação, mas porque você é salvo, você anda em boas obras. As suas obras
não são a causa da sua salvação, elas são o efeito delas. Elas são o resultado. Porque eu sou salvo, eu vou fazer boas obras, porque tem uma nova natureza em mim. Aleluia, aleluia, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos adverte a não nos privarmos da graça de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15, eu vou ler aqui para você. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A parte da raiz de amargura eu vou deixar para o pastor Josias. O pastor Josias já falou, eu estava ali, eu estou tonto até agora. Mas a palavra de Deus fala para que ninguém seja faltoso. Essa palavra faltoso, ela tem um sentido de estar em falta, deficitário. Sabe, algo que está faltando, algo que deveria estar andando e não está. Amém? Perder ou deixar de obter algo. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos adverte para que a gente não seja faltoso em relação à graça. Ele fez tudo por nós, Ele nos abençoou, mas eu não usufruo dessa graça, eu não ando nessa graça, eu tento pela força do meu braço realizar. Essa não é a ideia. Não seja faltoso, porque você está se privando da graça de Deus. Glória a Deus, bem-vindo ao seminário de verão. Não se prive. Sabe, muitas das vezes nós temos um sentimento de indignidade. A Bíblia vai falar sobre os israelitas no deserto. Os israelitas, eles saíram do Egito e foram na direção da terra de Canaã. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na porta da terra, na porta do lugar da promessa, eles enviaram 12 espias para olhar a terra. Você conhece isso? 10 espias chegaram com um relatório ruim. A terra tem gigantes, a terra é boa, mas o povo lá devora os seus habitantes. Nós somos como gafanhotos aos seus olhos. E 2, Josué e Caleb, falaram: não, o Senhor nos deu aquela terra, vamos lá, vamos descer, ela é nossa. Sabe, irmãos, Deus conduziu aquele povo no deserto. Deus fez coluna de fogo, Deus colocou nuvem, Deus levou codornizes, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez descer do céu o maná. Mas para quem não se vê digno, para quem não se vê como favorecido, o maná vira pão desprezível. Números 25, versículo 1, 2. Eles chamaram o maná de pão vil, pão desprezível. Porque eles não se viam como favorecidos, como alguém que Deus ia guiá-los até a terra. Não se veja assim. Você é favorecido. Você é favorecido pelo Senhor. O Senhor é contigo, meu irmão. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor é contigo. Um outro exemplo que eu posso te mostrar é Gideão. Gideão estava lá. A Bíblia fala que os israelitas plantavam e os midianitas vinham e roubavam tudo, a colheita deles toda. E aí o que Gideão estava fazendo? A Bíblia fala em Juízes capítulo 6, vai dizer que Gideão estava lá malhando trigo no lagar. Não sei se você percebe, mas lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é o lugar de pisar uva. Só que malhar o trigo é feito na eira. É um lugar a campo aberto, para você separar o trigo, o grão, da palha, que até o próprio vento leva a palha. Só que você fazer isso em campo aberto, todo mundo vê. Então Gideão pega aquele trigo e leva para um lugar, que o lagar geralmente era um lugar à parte, geralmente uma rocha, um lugar escondido, e ele está lá malhando trigo no lagar. E aí o anjo aparece para ele e fala: varão valoroso,
o Senhor é contigo. E a resposta de Gideão foi: eu sei, o Senhor é comigo, aleluia, glória a Deus. Foi? Não. Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que falaram os nossos pais? Cadê o efeito da graça? Mas porque ele não se via como favorecido. Se você não se vê como favorecido, você vai estar malhando trigo no lagar. Você está fazendo uma coisa no lugar errado, tendo que empreender esforço e vivendo com medo. Aleluia. Tempo para a meditação da igreja. Mas quando você se vê como favorecido, querido, aleluia. Não tem demônio midianita. Sabe o que Paulo faz? Paulo se vê como um favorecido. Paulo vê a graça de Deus, como ela agiu. E aí ele diz em Romanos 8, 31 e 32: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Mas ele vai além. Ele dá um passo além. Ele diz: aquele que nem mesmo o seu único filho poupou, antes o entregou por nós, como ele não nos dará juntamente com ele graciosamente todas as coisas? Aleluia. 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 A Bíblia diz que o poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus estava... a Bíblia fala que Jesus estava sepultado. E a Bíblia diz que esse poder agiu ressuscitando Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder é o que age em nós, por meio da fé. Aí eu pergunto para você: o que é uma enfermidade frente a ressuscitar Jesus dentre os mortos? O que é um recurso financeiro frente a tirar Jesus de dentro dos mortos e levantar e colocar ele acima de toda potestade? Se veja como favorecido, não se veja como alguém indigno. A Bíblia diz que ele nos fez idôneos. Eu não sou digno por aquilo que eu fiz ou que deixei de fazer, porque se fosse assim, o critério ia ser o do Capitão Nascimento: não vai subir ninguém. Aleluia. Mas não é esse o critério de Deus. Sabe, irmãos, uma vez eu trabalhei numa empresa e às vezes alguns técnicos daquela empresa precisavam fazer um trabalho de campo. Então iam para outros estados, para outros lugares, para fazer o trabalho técnico em campo. Era uma empresa de telecomunicações. E uma vez chamaram um deles, nunca tinha viajado de avião na vida. Era a primeira vez. E os outros, como você sabe, gaiatos, falaram para ele o seguinte: ó, bonito, legal o avião, né? Mas ó, não come nada que te derem não, hein? Aquela comida é cara pra caramba. Que maldade, irmão. Ele foi do Rio de Janeiro para o Nordeste, bebendo água. Falou: só aceita água. Só água. Se você pedir um lanchinho, 50 pau um sanduíche. Que maldade. Sabe, irmão, ele não precisava ter passado por isso. Ele não precisava ter passado dessa fome. Por quê? Porque o lanche dele, o alimento dele estava na passagem. Aleluia. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Em Efésios capítulo 1, eu tinha um monte de coisas para falar, mas vou deixar para o Rema, para quem se matricular. Efésios capítulo 1,
Paulo começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esse abençoou é um tempo verbal do grego. Quem estudou português aqui, quem não está traumatizado, lembra que nós temos 3 tempos verbais no português: presente, pretérito e futuro. Presente, passado e futuro. No grego nós temos 4: presente, passado, futuro e aoristo. Não, eu não falei em línguas, irmãos, é grego, é aoristo. Esse tempo verbal é o tempo desse verbo, abençoou. Ele é mais ou menos assim, tá? Para simplificar, é como se uma ação começou no passado, sem um tempo determinado, e ela se estende até o presente. Por isso que em algumas Bíblias traduzem como abençoou, outras como tem abençoado, porque é difícil do português explicar ali. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: que ele nos abençoou, continua abençoando e vai continuar abençoando. Então você vai ficar como aquele colega que ficou no avião bebendo água? Não, você vai aproveitar e receber todas essas bênçãos pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Tem um último aspecto da graça. Além disso, a graça nos chamou para a liberdade. Sabe, Paulo em Gálatas 5,13, ele vai dizer: porque fomos chamados, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Para a liberdade que Cristo nos chamou. Só que ele continua. Ele diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aleluia. A graça não é uma licença para pecar. Tinha uma 007, licença para matar. Você não é o crente 007 com licença para pecar. Judas, no capítulo 1, aliás, Judas só tem um capítulo, né? Mas no versículo 4, ele vai dizer que certos indivíduos se introduziram na igreja, os quais foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. A gente não pode fazer ocasião dessa graça para andar de qualquer jeito, como eu já falei no início. Sabe, o Ministério de Música já pode se posicionar. Quando a gente fala de graça, a gente está falando de andar em santidade. Está falando de realizar a vontade de Deus. A graça, ela não elimina a necessidade de santidade. Ela torna possível andar em santidade. Antes, eles não podiam fazer isso. Eles não podiam andar agradando a Deus. Até agradavam pela fé, mas não de uma forma plena. Porque Paulo fala, tem o espírito, a carne militando contra o espírito e tudo mais. Mas ele diz que agora, com a graça de Deus, ela nos capacita a andarmos em santidade, agradando a Deus. Amém? A graça de Deus nos capacita a viver uma vida digna da vocação que fomos chamados. Se coloque de pé. Aleluia. Para finalizar mesmo. A Bíblia conta a história da rainha Esther. Quantos já leram a história da rainha Esther? Ela é uma rainha, ela era uma judia que se tornou rainha na corte do rei Assuero, que era rei dos medos e persas, do império medo-persa. E foi promulgada uma lei em que todos os judeus seriam mortos.
Esther então precisava falar com o rei, porque ela era judia, e ele não sabia. E a Bíblia diz que existia também uma lei, que se alguém se entrasse na presença do rei, sem ser chamado, não, ele não seria punido com a multa. Não, ele não ia pegar uma cadeia. Era pena de morte. Essa era uma lei para proteger o rei. Era uma lei para proteger, uma lei de segurança para o rei. Então só podia entrar quem era chamado. Mas se alguém entrasse sem ser chamado, e o rei estendesse o seu cetro, aquela pessoa não morreria. A Bíblia nos conta que Esther entra na presença do rei sem ser chamada. E a Bíblia nos diz que o rei, está lá em Esther 5:2, quando o rei viu a rainha parada no pátio, ela alcançou favor perante ele, e o rei lhe estendeu o cetro. Esther chegou e tocou no cetro. Esther é uma figura, é um tipo da igreja. E sabe, queridos, eu e você podemos nos achegar ao trono da graça, porque o cetro está estendido. Aleluia. Antes, quem chegasse na presença de Deus indignamente morreria. Mas agora, eu e você fomos feitos justos. E Ele está falando na palavra dele: ei, vem cá, chega. O cetro está estendido. O favor está estendido. O favor já foi dado, já foi liberado. A graça de Deus já foi. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Todas as promessas, cada uma delas, a Bíblia diz, tantas quantas são as promessas de Deus, temos por intermédio de Jesus o sim, e por meio dele o amém. A resposta de Deus para as suas promessas na sua vida é sim. A resposta é sim. Por causa de Jesus, erga as suas mãos, erga as suas mãos. Entre no trono, entre na sala do trono, entre na sala do trono, entre na sala do trono, para você achar favor em ocasião oportuna. Pela fé, receba essa graça. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o rei.
Poderoso esse nome é. Aleluia. Levante. Poderoso esse nome é. Levante suas mãos. Receba agora a sua bênção. Receba agora o seu milagre. Receba agora pela fé. Eu recebo, é meu, diga agora, é meu, pela fé. Receba a sua cura. Receba aquela provisão. Receba em nome de Jesus. Jesus morreu para te dar a graça, para te dar uma vida nova, uma vida em abundância. Receba. E quando o diabo vier te afrontar, diga para ele: eu sou favorecido, eu sou ajudado. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por cura se manifestando na vida dos meus irmãos. Agora, aqui, agora, cura, dores desaparecendo, caroços sumindo. Obrigado, Senhor, por uma provisão extraordinária. Obrigado, Senhor, porque nós vamos ver os teus feitos e vamos dizer: só poderia ter sido o Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por essa palavra penetrando nos corações dos meus irmãos, gerando frutos, resultados, e que eles possam viver todos os dias sabendo que são maravilhosamente ajudados pelo Senhor e pela sua graça. Obrigado, Senhor. Amém. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos
alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br